Olá, pessoal, bom dia para vocês, 7 horas em ponto. Hoje é dia 22 de agosto de 2025, nós estamos começando a última edição da semana do seu Desperta, né? O programa com o qual você sai da cama todo santo dia. E olha, foi uma semana daquelas. A direita brasileira perdeu completamente o rumo, né? O mundo do bolsonarismo caiu. A gente conheceu, por causa da liberação do relatório da Polícia Federal, inclusive certos aspectos da intimidade de uma família cujas relações precisam ser diagnosticadas, porque não é possível que um filho se dirija ao pai da maneira como esse Eduardo Bolsonaro se refere ao Bolsonaro, ainda que o pai seja o Bolsonaro, né? Ainda que os valores dessa família sejam o reflexo disso que a gente viu essa semana. Mas no campo político, isso tudo tem uma repercussão muito grande. E por que foi uma semana muito ruim para o bolsonarismo? Primeiro, porque perderam completamente o rumo. Perderam o mote da defesa da liberdade de expressão, perderam completamente o sentido de uma luta que a cada dia que passa deixa mais claro que seu objetivo é beneficiar um único brasileiro, Jair Messias Bolsonaro, com um processo de anistia que o Congresso brasileiro não quer discutir, que a sociedade brasileira deplora por 7-1, né? De cada 10 brasileiros, 7 são contrários à concessão de anistia e acham que o Bolsonaro está agindo em função da defesa dos seus próprios interesses. Portanto, o bolsonarismo vai mal na articulação política, vai mal junto à opinião pública e, para terminar a semana da direita, o governo ontem conseguiu cravar uma vitória grande lá na Câmara dos Deputados com a aprovação do requerimento de urgência que antecede a votação do projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês. Portanto, é uma semana de ouro, como há muito tempo o governo já não tinha, e para a oposição, uma semana terrível, uma quimera, né? Um verdadeiro pesadelo para a direita brasileira, né? E agora está todo mundo aí correndo já atrás de uma definição melhor de quem poderia ser o candidato. O Centrão está querendo cacifar o Tarcísio, mas o Tarcísio também não colabora, né? Ele tem sido um político mirim, faz articulações estranhas e está sempre se colocando em fria. Então esse é o quadro, é assim que nós vamos terminando essa semana, é assim que nós vamos sair para o nosso fim de semana, ainda com a perspectiva de termos a prisão definitiva, a prisão provisória do Bolsonaro, mas em ambiente fechado, não mais na casa dele, porque, como a gente viu, ele não se dobra às medidas coercitivas. Ele espalhou mais de 300 vídeos na internet quando estava proibido pelo ministro Alexandre de Moraes de usar as redes sociais, e as suspeitas agora são mais graves ainda, né? Porque descobriu-se que o Bolsonaro movimentou 44 milhões de reais desde 2023, a maior parte disso em Pix. E agora contra ele há também aí a suspeita de lavagem de dinheiro. Suspeita, aliás, que ronda toda a família dele, movimentações estranhíssimas. Então esses são os temas do nosso Desperta de hoje. Eu espero não intoxicar o seu fígado nesse café da manhã, desta sexta-feira, né? Já preparando aqui o terreno para você descansar no fim de semana. Mas nós já estamos avisados aqui no ICL, olha, não vão tomar todas, porque a qualquer momento a Polícia Federal pode bater lá na casa do Bolsonaro, tá? Então vamos ficar todo mundo sóbrio esse fim de semana. Bom dia, Alex Amorim. Hoje também não é um dia muito bom para os palmeirenses, não, porque o Palmeiras ontem só empatou e o Alex está meio tristão hoje. Vamos dar uma afagada no Alex aqui, porque assim ele não entra em depressão para o fim de semana. O que aconteceu, Alex? Conta para nós. Bom dia. Bom dia, Panunzo. Bom dia, comunidade. Sextamos, finalmente. Ontem, Panunzo, foi um dia muito triste para mim, palmeirense, porque eu perdi a minha noite inteira, das 9h30 até 11h30, assistindo aquele jogo que estavam falando que seria Libertadores. Os caras entraram no sono, parecia que eles tinham comido uma feijoada na quarta-feira depois do almoço. Tava numa preguiça. Eu fiquei muito triste. Lembrando que eu não assisti o jogo inteiro. Eu fui dormir faltando 40 segundos pro jogo acabar. Eu fiquei sofrendo até o finalzinho lá, Panusa. O Alex foi dormir 40 segundos antes do apito final. Pegou no sono rápido ou ficou remoendo lá na cama, Alex? Eu só dei uma postagem lá na minha página e fui dormir. Ontem, por via das dúvidas, eu dormi até que rápido, Panuso. Porque às vezes, quando é jogo importante e tudo, eu fico nervoso, eu vou dormir 00:30, coisa do tipo, pra acordar 4h da manhã. É triste. Duro, né? Sim. Bom, eu lamento por você, né? Mas o Palmeiras é isso, aquele time que vai e não chega. Vai e não chega. Ele chega até bem pertinho, mas não rola, né, Alex? Sim. Os palmeirenses estão irritados com o seu time aí. Mas, gente, não vale fazer atentado terrorista também, né? Tá?
Eu sei que vocês têm motivo para ficar bravos, mas... E aí, o que acontece? O Palmeiras saiu? Não, Panuso. Eu vou colocar aqui a arte na tela. Ontem, como o Palmeiras ganhou de 4-0 lá em Lima, no Peru, automaticamente o Palmeiras entrou um pouco mais relaxado, já era de se esperar, e foi esse jogo apático 0-0 por conta da vitória elástica no primeiro jogo. Agora o Palmeiras vai enfrentar o River Plate, nas quartas de finais, e lembrando que o Palmeiras, como foi a melhor campanha desde a fase de grupo, sempre decidirá em casa, então o primeiro jogo será na Argentina e o segundo no Allianz Parque, porém não tem data definida e terá após o sorteio da Conmebol, Panuso. Agora me explica como é que o Palmeiras vai lá no Peru, mete 4 e aqui em casa empata um joguinho desse. Então, Panuso, ontem o Abel colocou um esquema novo. O Abel colocou 3 zagueiros, o esquema sempre é 4-4-2 agora. E ontem ele entrou com o Gustavo Gomes, Murilo e Mikael e colocou o Felipe Anderson para fazer a lateral esquerda. Então ontem ele fez isso para testar o time, testar alguns novos jogadores, mas não deu muito certo, tanto que no final ele tentou colocar o Piquerez, o Kelvin, o Aníbal ali no ataque, no meio campo para tentar fazer a diferença, porém o time estava relaxado e infelizmente a gente teve que ver aquele jogo de bola que aconteceu ontem. O famoso Palmeiras se ferrou, né? Sim, e eu mas queria dar não aqui, totalmente. Queria também expressar a minha tristeza pela minha filha, Vitória, botafoguense, né? Porque 2-0 e aí sim, o Botafogo já era na competição, né, Alex? Sim, Panuso, ontem o Demori falou nenhum que ele é mãe de Iná. Eu estou falando hoje que semana passada eu avisei que o resultado aqui no Engenhão foi de 1-0 do Botafogo, foi bem abaixo. E ontem, na altitude, a LDU jogou melhor e conseguiu um resultado de 2-0 e conseguiu a classificação. Aos 80 minutos do segundo tempo teve um jogador expulso, porém não afetou muito o placar e o Botafogo está eliminado dessa fase. E agora teremos LDU e São Paulo pelas quartas de finais, Panuso. Muito bom. Isso para alegria dos vascaínos, né, que são os meus 2 filhos caçulas, e dos flamenguistas também. Sim. Beleza, Alex, é isso, né? E no fim de semana a gente fala na segunda-feira, né? Isso mesmo, Panuso. Bom fim de semana e a gente se vê segunda-feira. Vamos nessa. Maravilha. Eu vejo você daqui a pouco, porque ele continua aqui com a gente, né? Ele é nosso DTV, nosso diretor de TV, aqui é o responsável por todas essas imagens que você vê na tela, que não são a minha. Pessoal, vamos lá, vamos começar o dia com a previsão do tempo, né? Como eu faço sempre aqui com vocês. O INMET está aqui, o mapa do INMET na tela para vocês. Esse aqui é o quadro dos avisos meteorológicos. Sempre começo com isso aqui. E o Brasil está ficando, cada dia que passa, mais sem graça do ponto de vista da profusão de cores aí nessa imagem. Por quê? Agora nós estamos chegando praticamente no terço final do inverno, então o clima começa a ficar diferente, né? Hoje, pela primeira vez desde o começo do inverno, eu vim trabalhar assim, olha, de camiseta, sem blusa, porque a temperatura subiu bastante aqui em São Paulo. Nós começamos o dia numa temperatura muito mais alta do que as temperaturas máximas da friaca que aconteceu, né, durante praticamente todo esse inverno. Mas já vem vindo uma frente fria aí. Vocês podem ver que aqui embaixo, olha, no mapa da região sul, essa frente fria já toma metade do território do Rio Grande do Sul e tem um aviso aqui de tempestade do INMET, né, que já está acontecendo lá. Porto Alegre começa o dia debaixo d'água. Isso vai até os limites do estado, né, a fronteira com Santa Catarina, e sobe pelo oeste do Paraná e o sudoeste do Mato Grosso do Sul. Lá no Mato Grosso do Sul, a previsão é de ventos fortes, vendaval, tá? E aqui corre o risco de ter aquelas ondas de poeira, né? Aquela coisa horrorosa, que parece uma tempestade de areia. Então, o pessoal daí do extremo sudoeste do Brasil, do sul do Mato Grosso do Sul, que se acautele. E temos aqui nos estados de Goiás, Tocantins, Distrito Federal, parte leste do Mato Grosso e a parte oeste da região sudeste, subindo pelo interior da região nordeste, baixa umidade do ar, que significa que o pessoal vai sofrer ao longo do dia, especialmente onde as temperaturas são mais altas aí logo depois do almoço, né? Agora, pessoal, vamos aqui para a previsão do tempo nas capitais. Como as temperaturas estão subindo, eu vou aproveitar aqui, vou até aproximar mais aqui o mapa para vocês, só para a gente ver aqui a quantas vai chegar essa temperatura mínima hoje, né? Mesmo com a chegada de uma nova frente fria. Olha só que diferença. Porto Alegre começou o dia com 16, vai até 20. Florianópolis, de 17 a 24.
A geladeira do Brasil quebrou, tá? Curitiba, que apresentou temperatura de 3, 4, 5 graus, agora começou o dia com 13 graus e a temperatura vai até 25, então o pessoal vai guardar de novo o casaco lá no baú e botar naftalina. Mas não vai durar muito isso não, tá? Porque logo volta o frio aí. Aqui em São Paulo, a mínima foi de 16 graus, um alento, a máxima será de 32, um castigo. A máxima, o dobro da mínima, né? E aqui na região serrana de Minas Gerais, olha, indo assim do nordeste de Minas até o sul, onde tem montanha, tem cerração. Então os motoristas que se acautelem. Preciso lembrar aqui que Minas Gerais é o estado com as estradas mais perigosas do país. Então quem está viajando por Minas Gerais deve ter todo cuidado porque o dia começa com cerração, tá bom? Em São Paulo, já falei, 32 a 26, no Rio de Janeiro, temperatura acima dos 30 na hora mais quente do dia, 32 graus, como gostam os cariocas, né? E a mínima também vai fazer com que muita gente hoje saia de casa sem casaco, né? 22 graus. Lá em Vitória, teremos uma variação de 19 até 27, em Belo Horizonte, de 17 a 29, Mato Grosso do Sul, que sofreu bastante com essas ondas de frio, a temperatura mínima na madrugada foi de 22, a máxima será de 35, sem chuva. Sem chuva também em Goiânia e em Brasília. Em Goiânia a temperatura vai de 16 a 34 e em Brasília de 14 a 28. 34, Goiânia já é para devolver a cidade, né? Aquele calorão que faz lá. Olha, e nós teremos aqui em todo o litoral do Nordeste, aqui, olha, desde o Rio Grande do Norte até o sulzinho da Bahia, chuvas hoje, previsão de chuva, pode chover em todos esses lugares aqui, mas a variação, o gradiente térmico não muda, né? Está aí entre 22 e 27, 22 e 26, 22 e 28, tá bom? Pessoal, então esse é a previsão da meteorologia para o Brasil. Sobre o veranico, nós temos aqui, vou pegar uma carona aqui com o site do G1, tem uma matéria aqui na tela dizendo que o veranico atinge o pico nessa sexta-feira no sudeste do centro-oeste e já acusando aí a chegada dessa frente fria, causando temporais no sul. Depois da frente vem o quê? Vem a massa de ar frio e aí as temperaturas tendem a cair, né? Vamos ver o que diz aqui o G1 sobre isso. O terceiro veranico do ano começou na última quarta-feira, atinge seu pico nesta sexta e também no sábado. Com isso, algumas capitais do Sudeste e Centro-Oeste vão registrar temperaturas típicas de pleno verão em agosto, com máximas próximas de 35 graus, além de ar muito seco, né? E olha aqui, ó, Cuiabá, por exemplo, temperatura vai a 39 graus, pode ir a 39 graus, Campo Grande 34, no Rio de Janeiro 33, São Paulo 33, Brasília 29, Belo Horizonte 27 e sexta-feira 28 graus em Vitória nesta sexta-feira, né? Então é isso, teremos um fim de semana quentinho aqui no centro-sul do país. Aproveite, tá? Aproveite, porque logo teremos de volta aí o frio, tá? E temos uma outra informação aqui, não mais sobre meteorologia propriamente, mas sobre climatologia. As duas coisas são bem diferentes. A meteorologia é a situação do clima no momento, né? A climatologia é o estudo da evolução do tempo. E os climatologistas estão fazendo um alerta. Olha aí, o alerta está na tela. Aliás, esses alertas aqui acontecem desde sempre, né? E muita gente não presta atenção a eles. Olha o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, né? Onde todas as iniciativas para mitigar o efeito do aquecimento da atmosfera foram simplesmente abolidas por esse protoditador que está lá. Calor extremo já ameaça saúde e empregos no mundo, diz o quê? Em um relatório da ONU, tá? Organização Mundial de Saúde e a Organização Meteorológica Mundial, são dois órgãos da ONU, divulgaram ontem um relatório conjunto sobre os riscos do calor extremo para os trabalhadores. O documento chama Climate Change and Workplace Heat Stress, Mudança Climática e Estresse Climático no Trabalho, em tradução livre, reúne 5 décadas de pesquisas e alerta para os impactos das temperaturas na saúde e na produtividade. O que diz aqui a matéria, sem me estender muito nesse assunto? Calor extremo já afeta bilhões de trabalhadores em todo o mundo, sobretudo em setores como agricultura, construção civil e pesca. O relatório aponta para o problema da queda da produtividade. A cada grau acima, olha só que informação interessante, a cada grau acima de 20 graus Celsius, estima-se uma redução de 2 a 3% no desempenho laboral. Aproximadamente metade da população mundial já enfrenta consequências adversas das altas temperaturas. Os riscos à saúde incluem desidratação, insolação,
problemas renais, distúrbios neurológicos que podem comprometer a vida profissional e vai por aí afora. Né? Então, se a temperatura é acima dos 20 graus, né? Acima de 20 graus, cada grau provoca 2 a 3% de perda do rendimento, então se nós tivermos 10 graus, né, que é uma temperatura corrente aqui em boa parte do território brasileiro, uma temperatura de 30 graus implica uma redução da produtividade de 20 a 30%, é um dado assustador esse aqui, né? E pode, se mal empregado, pode ser até estigmatizante, né? Bom, vamos lá, gente, vamos para o noticiário político. Temos uma variedade aqui de informações, todas elas circulando em volta do drama desta malsinada família Bolsonaro, né? Que está em péssimos lençóis depois que os bastidores do comportamento do líder da quadrilha Bolsonaro, que é o próprio Jair Messias Bolsonaro, passou a ser conhecido, né? E, inclusive as ofensas que acontecem dentro da casa dele, né? Em que um filho manda um pai tomar no cu. Isso é um negócio tão absurdo, eu aqui não concebo uma relação em que um filho possa fazer, né, uma coisa dessa com o pai, que é uma verdadeira atrocidade. Mas lá no ambiente deles, né, família de milicianos, esses são os valores. Fazer o quê? Né? A gente assiste com perplexidade, com padre. E eu não estou falando isso porque é a família Bolsonaro, tá? É porque em qualquer família, um filho mandar o pai dessa forma, para esse lugar aí, que eu não vou nem repetir aqui porque é desnecessário, isso é uma atrocidade, né? No meu mundo, por exemplo, isso não cabe. Se um filho meu, e eu tenho 5, disser isso um dia para mim, a minha primeira reação vai ser morrer de tristeza, pela falta completa de respeito e pela falta de carinho, porque isso nem parece ser uma relação de pai e filho, né? Vamos lá então, olha, o problema é que na família Bolsonaro as coisas não passam só pelo afeto, né? Elas passam muito pela questão da política, porque todos eles fizeram a vida na política. Agora um vai ter que arranjar um emprego, né? Vai ter que voltar a ser provavelmente chapeiro lá nos Estados Unidos, país que ele chama de aquela porra, mas enfim, vai ter que se virar por lá, porque provavelmente, e isso aqui eu falo até com uma certa dor no coração, sabe por quê? Porque do ponto de vista humano, né, a gente, para não perder a empatia, para não perder a sensibilidade, tem que se colocar no lugar do outro, fazer o quê? Ainda que o outro seja essa coisa tosca da família Bolsonaro, mas vocês já pensaram que drama o filho nunca mais poder ver o pai vivo, como o Eduardo Bolsonaro corre o risco de acontecer com ele? Por quê? Porque, ao que tudo indica, ele vai ficar lá nos Estados Unidos o resto da vida, como ele falou, vou ficar nessa porra aqui o resto da vida. Não pode voltar para o Brasil porque é um criminoso que provavelmente vai ser apenado pelo Supremo Tribunal Federal e até talvez esse drama humano da família não aconteça, porque existe uma chance grande, num futuro não tão próximo, de que as coisas sejam revertidas, né? Vamos imaginar aqui um cenário. Trump perde a eleição daqui a 3 anos e meio. O que acontece? Assume o presidente democrata. O Brasil já terá julgado e condenado o Bananinha e os outros bananas todos que estão lá nos Estados Unidos trabalhando contra o país. Por quê? Por crime de traição à pátria, por golpe, essa tentativa continuada de golpe que não para, né, que eles não param. E aí, se o Brasil expedir uma carta rogatória pedindo, né, enfim, que ele seja capturado em território americano, não vai haver o Trump para proteger. Nesse caso, o filho vai encontrar o pai na cadeia, porque a menos que a democracia brasileira entre em colapso, o que não está no radar de ninguém, Bolsonaro vai ser condenado a mais de 40 anos de prisão. Sendo condenado a 40 anos de prisão, ele vai ter que cumprir pelo menos 1/6 da pena em regime fechado, né? Então, é complicado, vai ficar sem viajar para os Estados Unidos e esse é o drama humano, o filho que não vai poder nunca mais ver o pai. Eu me compadeço disso, embora sejam lá pessoas da família Bolsonaro e a despeito de as relações não ensejarem nenhum afeto, apenas, né, uma negociação política persistente e desrespeitosa entre eles ali. Mas vamos lá, olha, a bronca está ficando pior, porque com os novos elementos coletados pela Polícia Federal, ficamos sabendo, como você vai ver aqui na tela, que o Alex vai colocar para a gente, ficamos sabendo aqui pelo site do ICL, iclnoticias.com.br, que o Bolsonaro recebeu 44 milhões de reais desde 2023, né? E desse total de 44 milhões de reais, ele recebeu quase metade em Pix.
né? A família da rachadinha, a família dos saques fracionados, a família que agora achaca o Pix, recebeu o Pix de 44 milhões de reais. Você se lembra daquela campanha que o Bolsonaro fez? Recebeu 17 milhões em Pix, né? Ninguém sabe quem foi que mandou tanto dinheiro assim para ele, mas agora tudo isso entra no radar da Polícia Federal, tá? E aqui a nossa reportagem afirma que há indícios de lavagem de dinheiro e de outros ilícitos penais por parte do ex-presidente e também desse filhote estranho dele, o Eduardo Bolsonaro. A matéria é da Folha Press, assinada pela Renata Galfi e pelo José Marques. A Folha Press é uma agência que o CL Notícias assina. E o que é que diz a reportagem? Jair Bolsonaro, do PL, recebeu cerca de 44 milhões e 300 mil reais nas contas bancárias de março de 2023 a junho de 2025, é o que apontam os dados de análise da Polícia Federal juntados ao inquérito sobre as suspeitas de obstrução de julgamento da trama golpista, aquele documento que a gente, com pasmo, conheceu ontem, né? E documentos que levaram ao indiciamento do ex-presidente e do filhote dele, aquele sujeito estranho, Eduardo Bolsonaro, análise baseada em informações do COAF. A maior parte desse valor se concentra em apenas um ano. Foi de março de 23 a fevereiro de 24, quando o ex-presidente recebeu pouco mais de 30 milhões de reais. Já segundo o segundo maior montante recebido foi de 20 de dezembro de 2024 a 5 de junho desse ano, 11 milhões e 100 mil reais. Chove dinheiro na conta desses Bolsonaro, né? Chove dinheiro. Olha, ao todo, no período de quase 2 anos, 20 milhões e 700 mil reais recebidos foram provenientes de transações em Pix, sendo que cerca de 19,3 milhões foram enviados de março de 2023 a fevereiro de 2024. Eu não me lembro bem, mas eu acho que esse é o período da campanha do Pix que ele fez, né? Enquanto o montante recebido do PL em todo o período, segundo esses dados, foi de 1 milhão e 100 mil reais. Portanto, nós tivemos aí pouco mais de um ano e meio, 1 milhão e 100 mil reais que poderiam corresponder ao salário que ele ganha lá do PL. Em meados de 2023, aliás, fizeram uma campanha para arrecadar dinheiro para Bolsonaro pagar multas e advogados, o que gerou uma onda de doações em Pix. O relatório da PF só relata os recebimentos, mas não cita a campanha. O órgão diz que há suspeitas de indícios de lavagem de dinheiro e de outros ilícitos penais por parte do ex-presidente e também de Eduardo Bolsonaro. A defesa de Bolsonaro não se manifestou, Eduardo Bolsonaro não foi localizado para comentar. E em relação ao indiciamento, a defesa do ex-presidente afirmou ontem que recebeu a notícia com surpresa e que jamais houve descumprimento de qualquer medida cautelar previamente imposta pelo Supremo Tribunal Federal. Já Eduardo chamou em nota na noite de quarta de crime absolutamente delirante os apontamentos que resultaram no indiciamento, né? Então tá aí, olha, a informação, mas complementando aqui, né, 19 milhões e 300 mil reais em Pix, segundo a análise da PF, foi identificado como parte envolvida nas comunicações reportadas por unidade de inteligência financeira ao COAF, é muita grana, o COAF identificou, e ainda de acordo com a investigação, essas operações financeiras com suspeita de lavagem de dinheiro e outros ilícitos nas contas de Bolsonaro ocorreram entre 1º de março e 5 de junho, entre 1º de março de 2023 e 5 de junho de 2025. Portanto, são 26 meses, né? 26 meses. Já o PL, partido de Bolsonaro, que aparece como principal pagador nesse período de um ano, transferiu um montante de R$ 291.700 reais a Bolsonaro. Os maiores gastos, por sua vez, foram feitos com advogados do ex-presidente no valor de 6 milhões e 800 mil reais. Está aí a vida financeira, mais uma vez. Quem gosta dessas contabilidades é a Juliana Dalpiva, né? Que a vida inteira perseguiu aqui, jornalisticamente falando, os negócios dessa família encrencada. E cada dia que passa, mais encrencada, família Bolsonaro. Daqui a pouco, no N1, certamente vocês vão vê-la falando sobre esses valores aqui. Ela que mapeou, inclusive, todo o patrimônio imobiliário dessa família e descobriu que dezenas de imóveis foram comprados por essa família, né, entre mais de 100 e tantos, acho que 107 imóveis, que foram comprados e pagos com dinheiro vivo, né, em transações muito estranhas de uma família que tem como única fonte de renda a política, né? Todos são políticos. E é de lá que sai o dinheiro deles, direto ou indiretamente, não se sabe qual é. Mas vamos saber, né?
Aqui temos outra vez, aqui, olha, agora sobre o Eduardo Bolsonaro, a informação, né, de que o COAF também está de olho nele, tá? COAF suspeita de lavagem de dinheiro em transferências de Eduardo. Um relatório do COAF identificou suspeitas de lavagem de dinheiro em operações financeiras de Eduardo Bolsonaro. Recebeu R$ 4.160.000 de setembro de 2023 a junho de 2025 e transferiu R$ 4.140.000. As operações suspeitas de lavagem de dinheiro, no entanto, ocorrem desde março de 2023, segundo o COAF. O principal remetente de recursos foi quem? Foi o pai, Jair Bolsonaro. Destinou R$ 2.100.000 ao filho. Eduardo também recebeu R$ 683.600 da Eduardo B. Cursos, empresa da qual ele e a mulher Heloísa são sócios, né? Entre os principais destinatários está uma empresa de câmbio que recebeu R$ 1.700.000. Heloísa recebeu R$ 212.300. O relatório do COAF foi incluído no inquérito da Polícia Federal. Bolsonaro e filho foram indiciados pelos crimes de coação no curso de processo, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O relatório final foi enviado ao Supremo, ou será enviado ao Supremo agora, né, na sexta-feira. O documento apresenta comunicações financeiras suspeitas de lavagem de dinheiro e outros ilícitos e diz o seguinte: fica a cargo da autoridade policial solicitar novas pesquisas caso entenda necessário, bem como avaliação sobre posteriores diligências relacionadas, é o que diz esse relatório, tá? Vamos mais aqui, vamos caminhar aqui. Aqui tem outra vez a matéria no site do ICL, falando sobre o indiciamento, né? E vamos agora à situação de Jair Messias Bolsonaro, a situação processual. O homem está enrolado, gente, ele está muito enrolado. Ele não respeitou as medidas cautelares. Hoje, às 20h30 da noite, termina o prazo para que ele preste explicações ao Supremo sobre a tentativa de fuga para a Argentina, né, justificada como pedido de asilo, documento que foi encontrado no telefone celular dele e que data de dezembro de 2024. Portanto, por óbvio, houve uma tentativa, uma preparação de um plano de fuga para o Brasil, amparado por essa carta destinada a Javier Milei, que é um aliado, né, neofascista do time dos Bolsonaro, e que poderia recebê-lo lá como asilado político. O plano não foi levado a efeito, mas tinha tudo para ser deflagrado, inclusive porque Bolsonaro iria para aquele país, foi, né, alguns dias depois. Não se sabe por que ele não deu consequência a esse plano de fuga. Mas, de qualquer forma, um dos motivos que levam a decretação de medidas cautelares no caso do Bolsonaro é a suspeita de que ele se prepara para fugir do país. Afinal de contas, ele já esteve por 4 dias na Embaixada da Hungria com o mesmo propósito. Foi exatamente nesse período em que surgiu essa carta com pedido de asilo ao governo da Argentina. Portanto, naquele momento, Bolsonaro estava decidido a, se houvesse qualquer problema, se esconder da Polícia Federal e se mandar do Brasil na condição de refugiado político, né? Isso faz com que os radares da PF se acendam, mirem Bolsonaro e o comportamento dele. Por quê? De onde nada se espera, diz o Barão de Tararé, daí é que não sai nada mesmo, né? Então, assim, não se espere de Bolsonaro coragem suficiente para enfrentar um processo de encarceramento. Ele não terá, tá? Está aqui resistindo porque a hora de prendê-lo está chegando, mas ainda não chegou. E quando será essa hora? Agora, em função de todas essas confusões, pode estar muito perto esse momento. Os motivos, o ministro Alexandre de Moraes já os tem, né? Vamos saber se fará uso deles ou se manterá o Bolsonaro encarcerado na própria casa, onde ele sobejamente tem rejeitado se enquadrar naquilo que a justiça determinou a ele, né? Principalmente manter-se afastado das redes sociais. Ele, embora não tenha aparecido nos últimos dias, tem usado as redes sociais sistematicamente para quê? Para insuflar as suas redes pelos aplicativos de mensagens, né? O WhatsApp e o Telegram. E aqui temos no Brasil de Fato hoje essa manchete que o Alex está mostrando aí agora na tela para a gente. Novo indiciamento do Bolsonaro pode levar à prisão preventiva, avalia
o cientista político, como é o nome dele, gente? Eu vou ler aqui para vocês porque eu esqueci o nome dele, mas vamos lá. O ex-presidente Jair Bolsonaro e seu filho, deputado federal pelo PL, foram indiciados nesta quarta-feira pela Polícia Federal pelo crime de coação no curso de processo e tentativa de abolição do Estado de Direito. A partir do relatório da PF, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo deu 48 horas, essas que eu falei que se encerram hoje às 8 horas da noite, 8h30, para que o Bolsonaro se manifeste em relação ao pedido de asilo político encontrado no celular dele. Rafael Cortes é o nome do cientista político aqui citado pelo site. Para ele, o novo indiciamento do ex-presidente pode se transformar em um pedido de prisão preventiva. O que diz o Rafael? Mais uma vez, o Supremo, por meio das investigações da Polícia Federal, encontra evidências de que o ex-presidente, em algum momento, descumpre medidas cautelares. Esse é mais um dos elementos que pode se traduzir, eventualmente, em uma prisão preventiva. Opinião compartilhada, aliás, por muitos advogados criminalistas, né, que se manifestaram nas últimas horas em relação a isso. E entre eles, por exemplo, o juiz Walter Maerovitch, né, que tem dito que os motivos estão dados. Portanto, agora é saber se convém ao Alexandre de Moraes engaiolar este pássaro gordo ou mantê-lo onde está, na sua gaiola de ouro privada, né? Mas está chegando a hora. Então, esse fim de semana pode ser emocionante para a família do Bolsonaro e para nós também aqui, que já estamos preparados aqui para a qualquer momento sair, né? Enfim, do prazer do nosso fim de semana para vir para a labuta aqui, porque a Polícia Federal pode efetivamente bater na porta da casa do Bolsonaro a qualquer momento, tá? Isso não acontecerá até o final do dia de hoje, porque é o prazo para ele apresentar as justificativas para o seu péssimo comportamento ao ministro Alexandre de Moraes. Mas a partir daí pode acontecer a qualquer momento, inclusive no fim de semana, tá? E os preparativos para isso já estão feitos. Os preparativos para isso já estão feitos. Veja só outra manchete aqui na capa do nosso site do ICL. Também você vai encontrar em todos os jornais de hoje, essa mesma informação, a de que o Bolsonaro já tem o seu ninho dentro do prédio da Polícia Federal em Brasília, no setor policial sul. Já fizeram, e já faz algum tempo, hein? Informação que só foi conhecida agora, mas que diz respeito a algo que já vinha sendo preparado. Por quê? Porque a possibilidade de ter que levar o Bolsonaro para essa série especial, ela tem aparecido e tem sido reiterada a cada dia, né? Então, segundo informações da CNN, ontem em primeira mão, a PF preparou um espaço no térreo da Superintendência da PF do Distrito Federal para receber o senhor Jair Messias Bolsonaro, que logo, logo estará lá descansando, né, sob a guarda da Polícia Federal. A matéria diz o seguinte: a PF já tem uma cela especial temporária pronta para o caso de prisão em regime fechado do presidente Jair Bolsonaro, que atualmente cumpre recolhimento domiciliar. Informação foi dada pela jornalista Débora Bergamasco e também Jonas Maia, da CNN Brasil. Segundo informações das jornalistas, a PF preparou um espaço no térreo da Superintendência no Distrito Federal, localizado no setor policial sul de Brasília. Esse local é uma sala improvisada, tem banheiro reservado, tem cama, mesa de trabalho, cadeira e televisão. O ex-presidente Fernando Collor de Mello ficou temporariamente preso em uma sala especial como cela preparada para Bolsonaro em Maceió. Era a sala do diretor do presídio estadual. A cela de Bolsonaro, já ganhou até apelido, né? A cela do Bolsonaro, como vem sendo chamada por policiais do DF, é para custódia individual e pode ser ocupada, inclusive, por outras autoridades, viu? Vocês aí, bolsonaristas que estão encrencados com a justiça, tem um espacinho ali para vocês, tem um cafofo pronto, ali na Superintendência da PF em Brasília, tá? Espaço montado há mais de 3 meses, para ser usado para receber ali qualquer autoridade eventualmente presa, inclusive o Bolsonaro. Segundo a matéria da CNN, os delegados avaliam possibilidades caso o Supremo determine a medida de prisão fechada. Com isso, haveria alternativas de prisão militar, já que Bolsonaro é do Exército, em um batalhão da Polícia Militar do DF, como foi o caso, por exemplo, do ex-ministro Anderson Torres, ou então lá na própria Superintendência da PF. Se essa terceira possibilidade for concretizada, então a cela especial já está prontinha para o cumprimento do mandato. Bolsonaro, fique tranquilo, né? Você só vai mudar um pouco de endereço, vai sair da sua casa lá no Jardim Botânico em Brasília e vai
para a Superintendência da Polícia Federal, onde ficará recolhido aos costumes, se o seu mau comportamento der ao ministro Alexandre de Moraes razão para te trancar de uma vez por todas, tá bom? Enquanto isso, né, a perspectiva de prisão, os acontecimentos deletérios para esse grupo político dessa semana estão provocando uma correria, eu diria até um barata voa na política pelo lado da direita. Por quê? Porque os partidos que são bolsonaristas declarados e bolsonaristas enrustidos estão tentando antecipar a nomeação, a unção do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, como o candidato deles, coisa que o Bolsonaro tem impedido, né? E os filhos também têm impedido, especialmente o Eduardo, do jeito deles, até com muita grosseria, né? E está aqui a informação na Folha de São Paulo de hoje, de que o Centrão e a direita, olha, estão correndo para consolidar o Tarcísio, para conter o clã Bolsonaro, que já virou um problema para a direita brasileira, e disputar uma vice, né? Revelação de conversa pela PF é vista como desgaste para a família e fator para elevar a pressão por unidade. Eu vou ler aqui para vocês. O indiciamento e a divulgação da troca de mensagens entre Jair Bolsonaro e o filho Eduardo foram vistos por integrantes do Centrão e partidos de direita como uma janela para ampliar a pressão por unidade em torno de uma candidatura presidencial de Tarcísio Freitas, do Republicano, o que inclui a definição do vice na chapa. Os maiores partidos de centro e direita do país defendem há tempos a consolidação do governador de São Paulo como o nome que irá enfrentar Lula em 2026, só que eles enfrentam uma indefinição do Bolsonaro, que não abre mão do seu espaço político e, a despeito de estar inelegível, ele se mantém como o candidato de todo esse mundo, né? E está inelegível por causa de uma condenação na Justiça Eleitoral, no TSE, por causa da reunião dos embaixadores e a transmissão dessa reunião, que era um compromisso de campanha pela EBC, né? E agora vai ser condenado, a partir do começo de setembro, no curso do processo criminal. Quer dizer, a situação dele só vai se agravar e essa candidatura é uma miragem, só cabe na cabeça deles, né? E o que está incomodando esse grupo, que depende da definição de um novo candidato para não deixar o espaço político à direita vago, enquanto esse campo tem a sua popularidade, né, e o seu cacife eleitoral drenado. A matéria prossegue aqui. Mais do que o indiciamento por suposta tentativa de obstruir esse processo, a troca de mensagens entre Eduardo e o pai indica divergências em relação à atuação política da família e uma forte desconfiança por parte do deputado em relação a Tarcísio, que provocou reações entre os expoentes do mundo político do centro à direita neste dia de quinta-feira, ontem. Ainda que as conversas cristalizem o cenário de um campo minado para Tarcísio no seio da família Bolsonaro, políticos avaliam que as brigas tornadas públicas causam um desgaste principalmente para Eduardo, apontado como um nome radical do clã. E justamente o Eduardo, vou mostrar aqui para vocês, vou botar na tela aqui para vocês. Olha só, ontem o Eduardo publicou aqui essa foto, ele, Malafaia e Bolsonaro. Malafaia que o chamou de babaca, né? Chamou o Eduardo de babaca. E nessa foto, esse braço verde que você está vendo aí à direita de tudo é do Tarcísio, tá? Estavam os 4 em cima de um caminhão, então ele cortou a foto do Tarcísio, deixou só o cotovelo do Tarcísio aí e botou ele, Malafaia e Bolsonaro, tirando o Tarcísio da foto, que é mais uma manifestação, né, de incômodo deste ser, Eduardo Bolsonaro, com relação ao governador de São Paulo aqui, que quer porque quer consolidar a sua candidatura. Mas a mensagem era dirigida ao Silas Malafaia, né, que chamou o Eduardo de babaca, né, xingou de tudo quanto é nome. O Eduardo fala o seguinte, olha, tamo junto, pastor Malafaia, o mundo está vendo essa perseguição ao líder religioso. O curioso é que eles querem mesmo transformar, né, a verborragia do Malafaia em algo afeto a questão religiosa, que não é óbvio que não é, até porque o Malafaia pode até se dizer um líder religioso, mas ele nem lembra da existência de Jesus, de Deus, ele não cita o Velho Testamento, não cita o Novo, no máximo fala aquilo que até eu, que sou ateu, falo, vou rezar para que tudo dê certo, tá? Vou rezar por vocês, que isso não significa necessariamente fazer, né, um gesto de
de inflexão religiosa, nada disso. É apenas uma expressão popular, como eu disse, até ateus como eu usam essas expressões aqui. No mais, toda a peroração, toda a verborragia, toda a retórica deste ser é uma... Você está vendo aí, o Alex, a minha página ou não? Deixa eu ver. Então tá, bota aí de novo. Isso é. Toda essa verborragia, ela nasce do quê? Nasce da atuação política de um homem que usa a capa de líder religioso com dois propósitos apenas. Um, tirar dinheiro de pobre, que é o ofício desse pastor Malafaia. Dois, justificar coisas como, por exemplo, né, o discurso de ódio que ele faz, um discurso verborrágico, um discurso pesado, carregado, a partir da perspectiva religiosa. Não há nenhuma conexão, né? E o terceiro é aí se firmar como, né, o Richelieu, o cardeal Richelieu do bolsonarismo e manter o controle sobre esse que ele parece tutelar, que é o Bolsonaro, né? Porque ali há uma relação de tutela mesmo, de relação visivelmente de tutela. Tira da tela para mim, obrigado, Alex, que eu quero voltar aqui para minha página de notícias. O noticiário hoje está cheio, né? Gente, isso aqui é algo que vai te deixar muito revoltado, sabe? O Banco do Brasil bloqueou o cartão do ministro Alexandre de Moraes. O Banco do Brasil, tá? Depois da decisão do Flávio Dino, está aqui no jornal Valor Econômico. É um jornal que eu busco sempre para mostrar o que acontece lá do outro lado, porque esse aqui é o jornal da Faria Lima, tá? É o jornal dos banqueiros do Brasil e de todos os rentistas. E é um jornal que tem noticiado de maneira bastante correta o que está acontecendo, tá? É nele que sai a informação de que o Banco do Brasil bloqueou o cartão de crédito do Alexandre de Moraes por causa dessa malsinada Lei Magnitsky, né? A matéria não esclarece que bandeira que era, mas o Brasil tem basicamente duas bandeiras que são Visa e Mastercard. Era uma dessas duas aqui. Então fala aqui, não está clara a bandeira, mas o banco teria oferecido um novo cartão com a marca Elo, né? A bandeira seria Elo. Essa bandeira não tem relação, não é uma empresa americana, né? Então tá aqui, olha, o banco cancelou o cartão com a bandeira americana e ofereceu o outro do sistema Elo. E o que nos diz aqui a reportagem do Valor? O Banco do Brasil bloqueou um cartão de crédito de bandeira americana do ministro do Supremo Alexandre de Moraes em função das sanções da Lei Magnitsky, segundo apurou o Valor. Não está clara qual a bandeira, mas a ele teria sido oferecido um cartão novo da marca Elo, já que a bandeira brasileira, que é controlada por Banco do Brasil, Bradesco e Caixa, não tem operações nos Estados Unidos. Procurado, o Banco do Brasil não se manifestou. Outras instituições consultadas pelo Valor comentaram que, por sigilo bancário, não podem informar se Moraes é correntista ou não. Quem tem os dados do cliente é o emissor do cartão, no caso o banco. E as bandeiras, apesar de serem as orquestradas do arranjo de pagamento, não têm visibilidade das informações do portador. E aí vem a minha pergunta. Se as bandeiras não têm informação da visibilidade do portador, por que o Banco do Brasil cancelou o cartão? O que faz com que o Banco do Brasil possa ser formalmente identificado pelo governo americano como alguém que está em curso nessa proibição da Lei Magnitsky, né? E justamente, gente, o Banco do Brasil, o primeiro banco, não sei se o Xandão tem conta no Bradesco, no Santander, nem é da minha conta saber isso, mas não há informação de que ele tenha tido cartão bloqueado em nenhum desses outros bancos aqui. Então, olha, o Banco do Brasil, às vezes a gente fica surpreso com o comportamento dessa gente, né? A despeito de haver a decisão de um ministro da Suprema Corte, o banco foi lá e simplesmente bloqueou o cartão do Xandão. Fica aqui a minha pergunta. Como é que ele vai fazer compra na Shopee agora, minha gente? Né? Como é que, se for para a Europa, ele vai pagar as contas de viagem dele por lá, usando que bandeira? Né? E isso tudo está tomando contorno de uma situação que nos indica claramente que o Brasil precisa livrar-se e livrar também os brasileiros do risco de serem enquadrados por vontade de um imperador lá de longe, que não sabe nada daqui, né? Como alguém que comete crimes terríveis contra a humanidade, contra direitos humanos, caso que, evidentemente, todo mundo sabe que não é o do Xandão. E ainda assim, instituições como o Banco do Brasil se dobram a essa nova forma de coação, né, que acontece a partir dos Estados Unidos, né? A matéria do Valor informa também, olha, que ontem os CEOs de grandes bancos que estiveram presentes em um evento em São Paulo, olha, Mário Leão do Santander, Roberto Salute do BTG,
Milton Maluli, filho do Itaú, não quiseram comentar os desdobramentos da Lei Magnitsky. Os bancos estão, na miúda, né, na moita. Ainda assim, houve algumas declarações que poderiam ser interpretadas como indiretas nas falas dos banqueiros. Malui afirmou que o setor financeiro é uma das fortalezas que o Brasil tem e de que, como todo bom ativo, ele precisa ser bem cuidado. Sempre aparece algum risco novo para o sistema financeiro. Basta ler os jornais, disse ele. A informação de que um banco brasileiro havia bloqueado o cartão de Moraes foi publicada em primeiro pela Folha de São Paulo, sem especificar qual era a instituição. Mas é terrível ver isso acontecer, não é não, gente? Porque isso aqui coloca a nossa própria vulnerabilidade, sabe? Diante de um sistema draconiano, né? Que de lá de longe, lá do hemisfério norte, começa a tutelar as nossas comprinhas da Shopee, né? Que absurdo. Olha, mas aí por fora, também existe gente ajuizada e civilizada a ponto de entender que esse tipo de medida é uma atrocidade. E aí vou repetir aqui algo que eu tenho dito nos últimos 3 dias. Ontem até o ministro Alexandre de Moraes se manifestou nesse sentido. Falou, olha, vamos vencer isso na justiça americana. Tá bom, mas cadê o advogado? Cadê o processo? Cadê a ação, né? Enquanto isso, tem Rumble, Trump Media e todo mundo tentando fazer com que o juiz da Suprema Corte responda sobre atitudes que lhe competem a um juizeco da Flórida, lá nos Estados Unidos, né? Estado que, como se sabe, é formado por uma grande maioria de trumpistas, né? Que, inclusive, no judiciário, tem muitos deles, né? Assim como no Brasil, o judiciário, por óbvio, tem muitos bolsonaristas também. Mas, olha, um dos autores da Lei Magnitsky disse ao presidente dos Estados Unidos, ao Trump, bota para mim a manchete no ar, por favor, Alex. Olha, coautor da Magnitsky diz a Trump que aplicar a lei contra Moraes é vergonhoso e pede a revogação das sanções. O democrata afirma que a alegação apresentada por Trump para punir Moraes é falsa e que representa uma afronta ao eleitorado brasileiro e a todo o conceito do Estado de Direito. Quem é esse democrata? É um deputado chamado Jim McGovern. Ele cobrou uma carta pública enviada ao governo Trump que sejam revogadas as sanções aplicadas contra o ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal com base na Lei Magnitsky. Esse parlamentar americano, que é coautor da lei, afirmou que o presidente dos Estados Unidos usa a legislação de forma inadequada com o objetivo de beneficiar aliados políticos. Ele diz o seguinte, aqui é uma declaração entre aspas, é, portanto, vergonhoso que o governo Trump tenha imposto sanções GLOMAG, né, a sigla pela qual é conhecida a Lei Magnitsky lá, de maneira contrária ao seu propósito, mirando os esforços do judiciário brasileiro para defender as instituições democráticas e manter o Estado de Direito. A carta foi encaminhada nesta quarta-feira, anteontem, ao secretário do Tesouro Scott Bessent e ao secretário de Estado Marco Rubio. Vou contextualizar aqui. Scott Bessent é aquele sujeito que marcou para quarta-feira da semana retrasada uma reunião por videoconferência com Haddad e na antevéspera mandou dizer que não tinha mais agenda para ele. Em compensação, no mesmo dia, recebeu quem? Os conspiradores, Paulo Figueiredo e Eduardo Bananinha, no mesmo horário que estava reservado para o ministro Haddad. E o Marco Rubio é esse filho de cubanos americanos que parece ter ódio da América Latina e nos trata aqui como se nós fôssemos o quintal do planeta, né? A troca de farpas continua. O Lula pediu ontem, lá quando participava no interior de São Paulo de uma cerimônia de entrega de unidades odontológicas, ele falou para o Trump assim, não dê palpite, não meta seu nariz aqui. Está aí na capa também, mais uma vez, do Valor Econômico, né? E vou ler aqui para vocês. O presidente Lula criticou a ofensiva do presidente dos Estados Unidos sobre o Brasil, diz que ele não deveria dar palpite sobre assuntos nacionais. Trump tem pressionado o Brasil a recuar, patati patatá. Aí ele diz o seguinte, olha, a palavra correta não é governar, é cuidar. Eu quero cuidar desse país. Por isso que o presidente americano não dê palpite aqui, porque daqui cuidamos nós, disse o Lula nessa quinta-feira durante esse evento lá em Sorocaba. O presidente disse ainda que governar dando oportunidade para todos é construir um país chamado soberano, evocando a temática da soberania nacional, uma das suas estratégicas na tentativa de reagir a essa investida dos Estados Unidos tutelados pela milícia da família Bolsonaro.
Lula participou em Sorocaba da entrega de novas unidades odontológicas móveis, né? São ambulâncias odontológicas, em evento na empresa Flash Engenharia, que faz a adaptação de veículos especiais. E segundo o governo, as unidades receberam um investimento de 152 milhões do novo PAC da Saúde. Agora precisamos falar, chega de falar de Magnitsky, de Moraes, dessa coisa toda. Vamos falar de coisa boa. Ontem foi um dia de uma vitória estrepitosa do governo no Congresso Nacional. Em dezembro passado, quando, acossado pelo mercado financeiro, o governo criou um pacote de medidas para tentar resolver o problema fiscal, acompanhado da proposta da redução, da isenção do imposto de renda para até 5 mil, o mundo caiu. O dólar chegou a quase R$7, os banqueiros disseram que o Lula não dava mais, chegou-se a falar em golpe de Estado, tudo isso passou, né? Passou a reforma que o governo propunha para a estrutura de gastos e agora começa a andar direito o projeto da isenção do imposto de renda. Uma vitória sentida, uma vitória sofrida, mas nem o PL, nem o Partido Novo, nem o Marcel Van Hatten, nem esses deputados bolsonaristas tiveram a coragem de investir contra isso. E ontem foi aprovado o requerimento de urgência numa sessão muito tranquila lá na Câmara. Vou até colocar um trechinho aqui para vocês. Alex, por favor, roda o vídeo para a gente, por favor, da sessão de ontem da Câmara para a gente ver como foi. Aqueles que forem pela aprovação do requerimento, permaneçam como se acham. Aprovado. Pauta importante, que sem dúvida alguma trará benefício para milhões de brasileiros e brasileiras que passarão a ter a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Vamos, nas próximas reuniões, definir a data da pauta, conversaremos também com o relator, o deputado Arthur Lira. Uma vitória pessoal do ministro Haddad, uma vitória espetacular do ministro Haddad. Saiu lá do fosso em que o colocaram lá em dezembro, na virada do ano, né, para conseguir fazer tudo o que ele precisava fazer nessa área. E com certeza absoluta, a aprovação dessa medida, que vai acontecer com a mesma tranquilidade na Câmara e depois no Senado. Isso vai ser um marco histórico para o governo Lula, provavelmente vai ajudar a reduzir e muito a resistência de parte da classe média, né, a ele, Lula. Então tem uma alta repercussão eleitoral. E enquanto isso, vocês já ouviram eu falar aqui várias vezes disso, de um provérbio latino, que às vezes é usado como brocardo nos processos, né, que é ridendo castigas timores, rindo você muda os costumes. Foi o que fez ontem o ministro Padilha, né? O ministro Padilha, aliás, ele anda super bem-humorado. Outro dia, quando ficou sabendo que 2 auxiliares dele tinham tido vistos aos Estados Unidos cancelados, o ministro aparece na internet com um vídeo apresentando as novas camisinhas texturizadas que o SUS vai passar a distribuir, já está distribuindo, né? E ontem, o que fez o Padilha? O Padilha está de super bom humor para enfrentar essa crise aqui. Fez piada, como você vai ver aqui na manchete do site do ICL, com a tornozeleira eletrônica de Bolsonaro e a meia nova do Lula. Olha, o Padilha está com a cara boa, é o melhor fair play do governo é o dele, tá? Matéria da Folha Press. Um dia após Bolsonaro ser indiciado novamente pela Polícia Federal, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, fez piada com o uso de tornozeleira eletrônica quando participou de um evento com o presidente Lula, ontem, quinta-feira. Bolsonaro passou a usar o equipamento, a tornozeleira, há cerca de um mês, enquanto Lula exibia um par de meias que ganhou de presente, né? Hoje o Brasil é definido assim, se você pode mostrar a sua canela, está tudo bem com você. Se você não pode, é porque você está encrencado, né? Então vamos lá, Bolsonaro passou a usar esse equipamento há cerca de um mês, Lula exibia um par de meias que ganhou de presente, e aí disse o ministro o seguinte, olha, tem gente que tem tornozeleira, tem gente que tem meia bonita, disse Padilha diante de jornalistas e câmeras de TV, arrancando risadas de alguns dos participantes do evento. O presidente do ministro estava em Sorocaba, no interior de São Paulo, para uma cerimônia de entrega de 400 unidades odontológicas móveis, vans equipadas para atendimento com dentistas. O presidente descia de um desses veículos e posava para fotos, enquanto o ministro ao seu lado fez a piada. E aqui aparece a canela deste senhor, desta alma penada, Jair Messias Bolsonaro, com a sua tornozeleira, ele se orgulhando de mostrar isso aqui, tentando fazer cara de coitado, né? Gente, ainda sobre a questão da redução do imposto de renda, um dado importante é que os mais ricos vão começar a pagar alguma coisa de imposto de renda, vão começar a pagar
até 10%, enquanto o humilde do trabalhador de classe média vai continuar pagando, se ganhar acima de R$ 7.350, 27,5%. É uma diferença incrível. Mas o ministro Haddad fala, nós vamos devagar, né, para estabelecer um critério de justiça fiscal. Então, os mais ricos do Brasil, que não pagavam nada ou quase nada, passam a pagar. E o ministro Padilha falou sobre isso. Eu quero mostrar o vídeo para vocês. Põe para nós, Alex, por favor. O vídeo do Padilha. Uma professora de escola pública paga 10% de imposto de renda retido na fonte. Ela nem vê a cor do dinheiro. Ela não vê a cor do dinheiro. E uma pessoa que ganha 1 milhão por ano não está disposta a pagar 10%, que é a mesma alíquota da professora de escola pública. Tem alguma coisa de muito errado no Brasil. Eu penso que a reforma da renda, e algumas pessoas falam, mas essa é toda a reforma da renda? Não, nós estamos fazendo a reforma da renda desde o primeiro ano de governo. Eu citei aqui o paraíso fiscal, fundos familiares, que foram afetados por iniciativa do governo. Nós estamos fechando as brechas para que os super ricos escapem da tributação, que é o que sempre acontece. A pessoa sempre escapa da tributação. A alíquota do super rico de imposto de renda é 2,6%. E a gente está pedindo para a pessoa pagar um mínimo de 10%, completar 10%. E nem isso é possível. Mas dos 3 temas que você citou, 2 podem ser resolvidos com a aprovação de um PL, que é o PL da reforma do imposto de renda da pessoa física, o que já seria uma coisa muito benéfica para o Brasil, porque nós vamos começar a corrigir a desigualdade social no Brasil, que é persistente. O ministro Haddad tem cravado vitória. Olha, aguenta um rojão impressionante, né? Ele, durante muitos meses, esteve na Berlinda, as pessoas apostando que ele não ia aguentar a pressão, parecia tão desprestigiado lá no Palácio do Planalto, mas não, renasceu, está aí vivo, né? E se precisar do seu cacife político aí para representar o campo progressista na eleição, digamos assim, essa reputação está pronta para ele, né? Porque são realmente conquistas importantes que ele vem construindo devagarzinho, muito devagarzinho mesmo, né? A questão é o Banco Central, e a propósito disso, o meu amigo Zé Carlos Mimimi me cobra todo dia aqui, eu preciso dizer para vocês que aquele projeto chamado PEC 65 de 2023, que pretendia dar uma suposta autonomia financeira e autonomia administrativa ao Banco Central, está praticamente morto. Já não vai mais. Esse projeto preocupava muito, por quê? Porque o Galípolo tinha defendido a transformação do Banco Central do Brasil, vinha defendendo como uma autarquia privada, né? E isso daria muito mais autonomia do que o Banco Central já tem e poderia colocar em risco até mesmo os PIX, né? Mas ontem o governo acabou com a farra, mandou dizer que não tem essa história de mais autonomia para o Banco Central e no ambiente da Comissão de Constituição e Justiça mesmo, o assunto foi sepultado, né? Esperamos que esse assunto não volte à baila, porque primeiro não é hora de discutir mais autonomia para o Banco Central, é hora de discutir uma maneira de levar o Banco Central a reduzir os juros para que o Brasil possa começar a caminhar, né, ter de volta os juros no Brasil nunca são baratos, né? Mas, enfim, o problema é o spread. Mas a taxa básica encarece muito mais esse processo. Então, chega de autonomia para o Banco Central, que esse assunto fique lá nos arquivos do Congresso e a gente possa continuar caminhando para fazer com que o Banco Central se torne efetivamente um órgão que defende a moeda em benefício dos brasileiros e não em benefício dos banqueiros brasileiros, que é o que ele tem feito ao longo dos últimos anos, tá bom? Galera, seguinte, estamos indo para o fim de semana, então o programa está acabando. Vou mais uma vez convidar vocês, não deixe de assistir isto aqui, Como Salvar as Democracias, uma aula magna dada pelo Daniel Ziblatt, professor de Harvard. Vou até mostrar aqui no telão, aqui, ó. Como salvar as democracias, né? Aprenda a reconhecer os sinais de que uma democracia está sendo destruída e o que fazer antes que seja tarde demais. Muito importante. Como eu falo aqui para vocês, esse é um livro referencial e você precisa assistir essa palestra. Vai ser no dia 28, né? No próximo domingo, não esse agora, no próximo domingo. E você se prepare aí, se quiser agendar no seu computador aí ou no seu telefone celular
um lembrete disso, olha, é só pegar seu convite aqui no despertaicl.com.br, tá bom? Simplesinho, fácil, rápido, sem frescura, sem demora e para todo mundo, para quem é assinante do ICL, para quem não é assinante, para quem faz parte da nossa comunidade, para quem só quer se informar melhor, porque essa, afinal de contas, é uma função pétrea da qual o ICL não abre mão, tá bom? Bom dia para você, bom fim de semana, olha o toque, toque, toque aí, fique atento, você pode escutar aquela musiquinha do Plantão da Globo, tá bom? Então, uma boa sexta-feira para você, bom descanso no fim de semana, a gente se encontra aqui na segunda às 7 para ver o que sobrou do mundo depois do fim de semana. Bye, bye, tchau! Em 2024, milhares de pessoas de todo o Brasil se reuniram para um encontro memorável. No palco, histórias incríveis. A gente está na vida para evoluir, para aprender. Na plateia, novas amizades e sonhos compartilhados. É o melhor presente de aniversário desse ano. A esperança e a alegria tomaram conta. Vimos que um país mais justo, consciente e humano é possível. Vocês, espectadores, hoje são os protagonistas desse evento incrível e que desperta. Provamos que o conhecimento liberta e o coletivo transforma. Que a gente veio pra cá pra... Nós não precisamos ser médio, nós podemos ser grande, mas nós precisamos sonhar junto para ser grande. Mas esse foi só o nosso primeiro passo. Em 2025, o despertar volta ainda mais incrível, mais necessário, mais revolucionário, mais ICL do que nunca. Estaremos juntos para enfrentar um dos momentos mais difíceis de nossa geração. Chegou a hora de pôr a mão na massa, conspirar e agir, de se unir a milhares de pessoas que acreditam que chegou a hora da mudança e que ela só depende de nós. Despertar 2025. A revolução necessária. Vive esse encontro histórico com toda a comunidade ICL.